Ok, então bora lá. Vamos aqui a alguns padrões de clean code, né? De código limpo e legível, tá? O terceiro, que aí eu quero que vocês tomem bastante cuidado, é evitar mais de 2 níveis de ação, 2 níveis de escopo alinhado. Então, se sua função tem um for, ela tem um nível. Se dentro desse for tem um if, 2 níveis. Se dentro desse if tem qualquer outra coisa, 3 níveis. Então, se você precisa de um negócio desse, o que é que você vai ter que fazer? A função. Então, 2 ainda é aceitável, ok? 2 ainda vai estar no limite. Mais do que 2 significa que você deveria quebrar aquilo numa função. Mesma coisa, a gente tem 3 escopos, né? 1, 2, 3. 2 for e uma função. 2 níveis. Mas não vai ser aceitável, não? Não, é o que eu estou dizendo. Se for for, isso não é. Não, mas aí é uma ação. Só abre escopo, um for, um if, um while. Por exemplo, lembra daquele exemplo que a gente fazia o seguinte, contava as bombas que estavam ao lado? Tá? Então, por exemplo, um contar bombas é receber uma posição, aí você vai fazer um for para a linha, um for para a coluna, e aqui dentro você vai ter uma função. Contar bombas, ou então olhar os colegas, entendeu? Você vai trabalhar com funções. Por quê? Porque senão a gente coloca o código todo num bloco só, e o objetivo não é esse. O objetivo de programação é aprender a trabalhar com blocos de código. Tá certo? A ideia é que seu projeto seja legível, eu consiga entender o que é que ele faz, tá? Então isso daqui só em extremo caso você faz, só em extremo caso mesmo, tá? Então, de conteúdo, aí você vai poder utilizar o conteúdo da disciplina toda, né? Strings, vetores, talvez, não é obrigatório, depende do seu projeto. Matrizes, alocação dinâmica, ponteiros, arquivos, structs. Então, isso daqui é o obrigatório, isso daqui é o opcional. Alocação dinâmica é opcional. Você vai ter que usar ponteiros porque você vai trabalhar com structs e arquivos. Arquivos é obrigatório, tá certo? Alocação dinâmica é opcional, não faz sentido arquivos. Salvar dentro do arquivo. Pode ser o projeto que for, você pode salvar aquilo que você vai fazendo dentro do arquivo. É obrigatório você usar tudo isso? Sim. Eu não posso fazer só com tipo assim, struct, tacar vetor, string E arquivos. Se você vai usar funções, obrigatoriamente você vai usar ponteiros. Você não tem como passar um struct para uma função sem usar um ponteiro. Não tem essa opção. Ok? Aí, como vai ser avaliado? Avaliação. A avaliação vai ser pela quantidade de recursos diferentes. Por exemplo, se você usar só vetores inteiros, pode ser uma coisa maravilhosa, mas você só usa vetores inteiros. Matriz é opcional, tá certo? Porque depende do tipo de problema que você tiver. A alocação dinâmica também é opcional. Mas os outros não são. Quantidade de recursos diferentes. O segundo é legibilidade. E depois é a funcionalidade. Ou seja, a quantidade de coisas que você faz no seu projeto. A quantidade de funções que você faz. Ah, tá, esqueci outra coisa, né? Bibliotecas. Quando você constrói suas próprias bibliotecas. Isso daqui também é obrigatório. Eu explico já, meu povo. Eu vou fazer um mini projeto com vocês agora. Deixa eu deixar aqui. Fazer um mini projeto utilizando tudo que a gente viu. Tudo. Hã? Mas não tem o que ver, é muito fácil. A alocação dinâmica é fácil.
Ok, tudo bem. Então, já que vocês disseram que a gente não viu a alocação dinâmica, deixa eu mostrar a alocação dinâmica. Alocação.md. Alocação dinâmica é muito fácil. Alocação dinâmica. É muito fácil. Para alocação dinâmica você vai ter que usar só as 3 regras. Eu não sei se são 2 ou são 3. As 3 regras. Ok? Toda criação precisa ter uma destruição. Alocar dinamicamente é você, diferente da memória da stack que você tem, você cria uma função, bota a memória na stack. Sai da função, é memória destruída. Cria uma função, ou chama um for, bota a memória na stack. Sai do for, memória destruída. A alocação dinâmica, ela cria memória na heap. A memória na heap, ela continua sendo sua até você devolver. Se você não devolver, você vai estar perdendo memória. Tá? Os métodos, você precisa só da stdlib, biblioteca stdlib.h, e você só tem, a gente só vai precisar de 3 funçõezinhas. Funções vai ser a malloc, ou pode ser logo calloc, free e o nem precisaria, né? Eu nem uso esse essa aqui, realloc. Mas basicamente essas duas aqui. Sintaxe delas. Vamos ver aqui. Malloc. Essas daqui são as de criação. Criar dados. Essa daqui é a de liberação. E essa daqui é a de realocação. Então, quando você quer criar, chama malloc. Quer devolver, chama um free. Quer realocar, pedir mais, você chama um realloc. Só que essas regras são importantes, tá certo? Toda vez que você cria, você tem que ter um par de destruição, porque senão você vai estar perdendo memória. E é muito importante que criar e destruir estejam no mesmo nível lógico. Traduzindo, se você cria no começo da main, onde é que você tem que destruir? Em algum canto na main. Não faz sentido você criar na main e destruir dentro de uma função. Criar dentro da biblioteca e destruir na main. Mas tem como destruir? Você pode destruir em qualquer lugar, mas não faz sentido. Porque, logicamente, fica difícil de acompanhar o tempo de vida do objeto. Então, se você tem uma função criar pessoa que dá o malloc, o que é que espera-se que você tenha? Destruir pessoa que vai dar o free. As coisas elas têm que ter em pares, elas têm que estar dentro do mesmo nível. Não faz sentido você ter um método criar pessoa que dá um malloc, que cria a tua memória na heap e destruir isso na main ou destruir isso no outro canto. Criar e destruir, o ciclo de vida, elas têm que estar dentro do mesmo nível lógico. Porque utilizar é muito fácil, utilizar é trivial. Por exemplo, ao invés de criar um vetor, C. Como é que a gente criava vetor até agora? Int, vet, sei lá. Putz. Digite 3 números. Não é assim? Digite 3 números. Aí você dava o scanf de... Aí você criava o vetor. Aí depois você fazia o quê? For int 0 e menor do que 3 e mais scanf%d endereço de vet i. Ok? E aí depois você imprime printf%d vet i. Putz. Eu tô no meio, tô. Era bom se eu saísse do meio. Será que eu tenho como sair? Se eu for arrancar algum fio de algum lugar, vocês dizem, tá? Melhor assim?
Tô. O que eu fechei e não abri? Ah, tá. Putz. Aqui ele vai... Você vai colocar o coisa e ele vai pular. VET não declarado. Por quê? Você vai colocar o coisa e ele vai pular, mas não. Pular uma linha depois da... VET. Digite 3 números. 4, 5, 6. Ih, ficou faltando aí o negócio. Print F. Ok, agora foi. Digite 3 números. 3, 2 e 5. Ok? Sabe como é? O quão difícil é a alocação dinâmica? Ao invés desse negócio ser criado aqui, estaticamente, porque isso é memória estática, você trocaria por... Isso daqui é estático e esse daqui vai ser dinâmico. Isso daqui não vai ser VET3. Já que isso daqui vai ser recebido dinamicamente, você precisa de um ponteiro. Daqui o ponteirinho. E esse ponteiro vai receber um bloco de memória alocado dinamicamente. E aí você tem duas funções. A primeira é o malloc, e a diferença de uma para outra é que o malloc ele puxa a memória e vem com tudo, lixo e tudo. E o calloc ele sempre vai zerar a memória toda. Então, você pode sempre usar o calloc. Você pode sempre usar o calloc. Não sei. O calloc ele precisa de dois parâmetros. Um é a quantidade de blocos e o outro é o tamanho de um bloco. Então, no caso, eu quero 3 e o tamanho de um bloco é o size of de um inteiro. E aí, como você pediu memória no começo, você tem que ir devolver no final. Será que é assim mesmo? Isso era para fazer uma matriz. 4, 3, 5. 4, 3, 5. Pronto, prender a alocação dinâmica. E não vai gastar bem mais coisas, não. Quando você tem um bloco muito grande de informação para passar de um lado para o outro, é melhor passar via heap e não via stack, via cópia. A heap ela não é copiada de um canto para o outro, ela permanece a mesma até o final. Qual é o problema da alocação dinâmica? Agora eu vou mostrar para vocês, tá certo? Vou pegar esse meu mesmo códigozinho, vou criar aqui um perdimento de memória, perdimentação. O stack é aquela memóriazinha que vai empilhada de uma função, de um escopo para outra. Então, quando você tem um bloco de dados e passa isso por parâmetro, por exemplo, no struct, você está copiando o struct de um lado para o outro. Só que a heap, ela não é assim. A heap é um espaço de memória separado onde você só passa os endereços. Entendeu? Então, se você pretende permanecer com aquela memória durante muito tempo, se é um bloco grande de dados, você aloca ela na heap, para não ter o problema de você ter um stack overflow, que é quando a tua stack estoura. Bora aqui, ó. Vamos fazer agora uma perdimentação de memória. É perder memória. Tá certo? É um nome que eu inventei aqui, só para mostrar que a gente vai perder memória. Eu lembro de um projeto de um menino lá, faz uns 3 anos, que ele fez um jogo super legal, mas que só já dava para jogar 3 minutos. E tinha muita perdimentação de memória. Tinha muito perdimento de memória. Não, a memória virtual dele acabava e o jogo fechava. Porque ele ficava no loop, só alocando memória dinamicamente e nunca devolvia no canto certo. Vou dar um exemplo, tá certo? Olha aqui a nossa função, tá? Vou fazer a nossa função aqui. Fazer até em função. Faz uma coisa. Coisada. Ok.
Só imitando vocês, tá? O comentário é: vamos fazer o perdimento de memória. Ok. Só que ao invés de usar o calloc, eu vou usar o malloc, só para a gente ver o lixo, tá certo? Malloc. O malloc, o parâmetro é diferente, eu digo a quantidade de memória. Então o malloc eu quero 3 vezes a quantidade de memória de um inteiro. Só que eu vou pedir memória e não vou devolver. Estão vendo aqui? Estou devolvendo? Não estou devolvendo. E aí eu vou imprimindo lixo. É um lixo. Ok, eu vou fazer aqui 10 vezes. Faça int qtd igual a 10, while qtd menos menos. Vamos fazer 10 vezes. Qual é o nome da nossa função? Faz uma coisa. Então você já perdi aí um ponto na nota só por escrever a função assim. Ok? Um ponto pelo comentário e um ponto pela nota. Não. O que é que ele vai fazer? Criar 3 inteiros. Ai, não, eu não quero preencher, não. Eu quero só criar 3 inteiros dinamicamente e mostrar e dar o barra N. Essa função seria vazia, não? Sim. Obrigado. Então ela cria um vetor, mostra o vetor. Cria o vetor, mostra o vetor, cria o vetor, mostra o vetor. Isso 10 vezes. Aí você roda e vai dar tudo certo, né? Make. Ó, compilou. Se compilou, é sinal de que deu certo. Não veio lixo, né? O malloc tá zerando. Malloc traíra. Aí você acha, pronto, funcionou. Perfeito, não é não? Aí você vai e roda esse carinha aqui, ó. Valgrind, que é um analisador de memória. Aí você diz assim, seu Valgrind, veja se a minha perdimentação está funcionando. Perdimentação. Aí o Valgrind vai dizer, olha, é um analisador de memória. Ele vai dizer, olha, 120 bytes foram perdidos em 10 blocos. De onde é que ele está tirando esses 120 bytes? Cada bloco, ou seja, cada solicitação do malloc, eu não pedi 12 bytes, porque eram 3 inteiros. Então ele justamente está dizendo, você está perdendo aí 120 bytes. 120 bytes estão definitivamente perdidos. Ok? 120 bytes. Tá certo? Agora, se você esfriar ele, free vet, se você esfriar ele, aí vai passar numa boa nos testes. Eu sempre esqueço de liberar a memória, mas também é importante. Ok? Todos os blocos de memória foram freed, foram liberados. Nenhuma falha é possível no seu código. Nenhum vazamento. Por que aqui a necessidade de liberar a memória normalmente não faz isso sozinho? Porque o garbage collector, ele consome recurso. Ele faz na hora que ele quiser. E ele pode fazer na hora que não é boa para sistemas de tempo real, sistemas de tempo crítico. Aí o garbage collector ele vê mais ou menos. Ele fica. Aí você ainda tem um overhead de contagem de referências. Porque quando você não tem esse tipo de alocação manual, você tem uma estrutura que fica contando se tem alguém olhando para esse bloco de código. Aí ele verifica, opa, não tem mais ninguém olhando para esse bloco de código, então vou me livrar dele. Aí a utilidade do malloc tipo que você passar. Eu acho que atualmente os dois eram a memória, pelo menos no meu GCC, a diferença é só que o parâmetro, né? Um eu passo 3 e o size off. Exato, e o outro diz quanto de memória, 3 vezes size off. No fundo é a mesma coisa, é só por contexto histórico. Ok? Se por acaso eu fizer isso daqui, ó, int
x recebe malloc size of int. Beleza, peguei aqui memória para o x. Aí eu vou lá e faço o quê? Se eu fizer isso daqui de novo e no final eu liberar o x, vocês acham que perdi memória? Sim com S de sapo ou não com N de nêutron? Tem um perdimento de memória? Uma perdição? Você criou ela, você alocou ela 2 vezes. Mas é a mesma variável, é o mesmo endereço que ele está alocando. Mesmo assim. Como mesmo assim? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Faça suas apostas. Eu acho que não. Faça suas apostas. Faça uma aposta. O que é que vocês apostam aí? Quem acha que teve um perdimento, levante a mão. Professor, Eu não consigo opinar. Não consegue afinar? Ó, é fácil você entender, ó. Você diz assim, imagina que o x, ele é uma variável, é a sua mão, tá certo? E aí você pega uma bola de basquete e bota na sua mão. Guarda essa bola pra mim. Você tá segurando, o x tá segurando a memória. Só que se você chegar com outra bola de basquete e botar na mão, o que acontece com aquela memória que foi alocada? Se perde. Como é que eu vou deletar uma coisa que eu nem sei mais? Cadê? Ele não coloca o mesmo endereço, ele coloca em outro. Ele coloca outro. Não, ele pega, por exemplo, me dá aí um bloco de memória. Ele diz, beleza, tá no 400. Me dá aí um bloco de memória. Ele, beleza, tá aqui no 500. Você deletou o 400 ou você deletou só o 500? Então, resumindo, tem perdimento. Tem perdimento. Eu sabia que tinha perdimento. Tem perdimento porque você alocou 2 vezes e devolveu uma. Ele não disse por que tinha perdimento. O primeiro malloc, por exemplo, quando você faz isso, você retorna, sei lá, 400. O bloco de memória é o bloco que começa no 400. Aí quando você faz isso, você retorna o 500. Quando você dá esse free, você está devolvendo quem? E o 400? Antes do X sumiu. Perdido? Não tem como acessar o 400? Não, você perdeu, você não sabe cadê mais? Vamos ver aqui, ó. Valgrind, vem meu socorro. Ó, 4 blocos, 4 bytes perdidos em um bloco. Se ele precisar de um bloco, Ele é assim, tipo, ele é talvez, possivelmente perdido. Onde? Aí no Porque existem estruturas mais complexas em que ele não consegue fazer todo o rastreamento. vai ser sei lá, pedisse um bloco aí, o passo nunca mais direto esse bloco aí. Não. Aí funciona o quê? Ó? Se você tem um programa que tem vazamento de memória, o teu programa não executa e para. Normalmente ele está executando continuamente. E aí ele vai estar consumindo memória e não vai estar devolvendo. Aí o que vai acontecendo com a memória do teu computador? Vai sendo comida, porque é como se o teu programa estivesse só pedindo memória e nunca devolvesse. Então foi isso que o menino fez. Foi isso que ele fez no programa dele. Ele estava pedindo memória, Tava direto. só pedindo, não devolvia direito, a memória dele, o programa dele só começava, né? 100 mega, 200 mega, 300 mega, 1 giga, 1 giga e meio, buf, quebrou o programa. Quebrou o sistema. Isso, foi o screen of death. uma vez que você está frito, pega o valor da variável, né? Não, agora vamos para a segunda parte, tá certo? Uma terceira regrinha aqui da alocação dinâmica, code alocação.md. Tá gravando? Eu acho que tá. Está sim. Vamos para a terceira regrinha aqui do perdimento. Faltava a terceira regra. Não lembrava qual era. Perdimentação. Após o free, set para null. Vamos explicar, tá? O que é o problema do que pode acontecer. Vamos aqui pro code alocação perdimentação, né? Perdimentação.c para esqueci o null.c. Vamos entender aqui o que é que a alocação dinâmica faz para a gente não confundir as coisas, tá? Quando você pede memória, você recebe um bloco de memória. Então tá aqui, ó, X, aí o X diz assim: eu seria tão feliz se eu tivesse um bloco de memória da RIP. Aí o X ganhou um bloco de memória para RIP. Aí ele faz assim: uhul, printf, uhul, e aí passa o bloco de memória que ele recebeu.
eu moro no %F. E aí você dá o endereço de x. Ok? Vamos ver onde é que o x está morando. Não, é P, desculpa, que é de ponteiro, para imprimir o endereço. Tá? Então vamos lá. Make C, esqueci o null, ponto barra. Onde é que o x mora? 0,5566, blá 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 blá. Ok? E aí você vai lá e dá um. Só que antes disso, você foi lá e deu um free no x. Você botou o free antes, beleza? O que vocês esperam que vai acontecer? Hã? Ele vai imprimir ou não vai imprimir onde ele mora? Ele vai imprimir como você, ele coloca uma coisa. Ó, então vamos fazer um pouquinho melhor. O x que agora está realizado, ele agora vai ser o 7. Ok? Aí eu vou dar printf, eu sou o %d, x, eu moro no %p. Tá? Só lembrando, x é um ponteiro para inteiro. Asterisco x é um inteiro. É um inteiro. O asterisco pula por valor. Ok? Se o x daqui estiver aqui embaixo, é de sucesso, né? Ok, eu sou o 7, eu moro aqui. Mas se ele estiver em cima, será que ainda vai continuar mostrando isso daí? Vai ser o 7 e eu sou o 0, mas moro no... Ele ainda continua morando lá. Não, ele mudou o endereço. Mudou o endereço. Ele muda toda vez, mas ele ainda tem um endereço guardado. Ele ainda tem um endereço guardado. Agora vamos entender por que isso tá... Qual é o problema? Bora lá. Vamos nós. O que é que o free faz? O free, ele não zera a variável. O free, ele informa ao sistema operacional que você pretende não utilizar mais aquele bloco. Pode ser utilizado novamente. Exato. Então você diz assim, ó, ei, me dá aí um bloco de memória. Aí ele te dá o 400. Aí no free você diz, eu não quero mais usar o 400. Mas qual é o valor de x ainda? 400. O x ainda é 400. Então, por isso que eu consigo imprimir o 400 aqui embaixo. Você diz, ei, eu não quero mais usar o 400. Aí o sistema operacional diz, beleza, vou dar o 400 para outra pessoa. Mas, entenda, você ainda lembra que o seu endereço antigo era 400. Você lembra disso? Então, qual é a sugestão? Para evitar que tenha esse vazamento de informação, uma das grandes falhas de segurança foi algo parecido com isso que aconteceu há uns 3 anos atrás. Tinha uma função muito comum do SSH, que ela pegava blocos de memória e aí ela esquecia de apagar o conteúdo dos blocos de memória que ela liberava, zerar. E aí, com isso, os hackers conseguiam, fazendo várias solicitações, pegar várias porções aleatórias da memória e depois, como que montando um quebra-cabeça, reconstruir uma porção da memória e pegar os dados das pessoas. Ok? Então, o que é que você tem que fazer? Depois disso, você faz que o x receba nulo, para dizer, olha, eu não quero mais usar, tanto que eu vou até esquecer. Eu nem sei mais qual era o valor que estava. Isso é comum? Sim. A não ser quando a tua variável já vai sair de escopo. Se a tua variável vai continuar no escopo, se é uma variável contínua, a variável de um struct e tal, você deve setar para nulo. Se é uma variável que só existe dentro da função, terminou a função, ela morre, não faz diferença. Entendeu? Mas se usar em meu local não vai morrer? Não. O endereço não vai morrer, mas a variável vai. Por exemplo, quando terminou esse if aqui, if 1. O x não foi criado dentro do if, então o x vai acabar quando o if acabar. Eu não precisaria colocar x recebe nulo aqui, entendeu? Agora, se o x vai continuar, por exemplo, x é uma variável global, int x,
Se o x persiste depois do free, aí você deve setá-lo para nulo, para evitar que ele continue carregando uma informação que ele não pode mais usar. Esse é o problema. Se ele é persistente, você deve setá-lo para evitar que ele continue carregando informação que ele não deve mais usar. Tem como eu liberar um ponteiro desses aí dinâmicos dentro de uma função? Olha como é que fica aqui nessa função. Por que vai dar segmentation fault agora? Porque você está tentando imprimir o x, mas o x é nulo. Aí você não pode imprimir o nulo. Não tem o que fazer, tá? Então, se o teu x persiste, se a tua variável persiste, depois de dar o free, você tem que fazer isso. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? O x não vai saber que a informação que ele carrega não vale mais, que ele continua com o valor aqui. Ok? Então, tudo que vocês precisavam de alocação dinâmica, bobou-se a alocação dinâmica. Foi em quanto tempo? Não, mano, tu é doido, é? Uns 40 minutos. Sério? Não é porque a gente entrou aqui, era 1h40. É, mano, demorou demais. Por isso que vamos pro projeto. Bora pro projeto final. Vamos fazer alguma coisa no projeto final aqui? O que é que vocês sugerem aí? Agora? É. Criar uma coisa que usasse arquivos, vetores, structs. Fazer essa matéria de ó, até o nível 4 ficaria top. Não, vamos fazer um parecido. Vamos fazer o seguinte. Vocês tinham animaizinhos de estimação? Tem? Vamos fazer um cadastro de pet shop? Eu também fazer esse projeto não. Não, vai fazer mais não. Tá bom. Então vamos fazer o que é? Sistema sincronizado. Vamos fazer assim pro RU, fazer um jogo pro RU. Vamos. O que é que tem no dia? No dia tem o prato. Tem o prato, né? Tem o prato e você pode dizer se o prato é bom ou ruim. Não tem o prato e dizer se é bom ou ruim. Não, vamos simples. Você vai fazer um registro alimentar. Você vai dizer tudo que você comeu. Beleza? Você vai guardar as coisas que você comeu para poder registrar o quanto que você está comendo. Ok? Então vamos aqui em alto nível para o nosso projeto final. Code projeto.c. Então vamos imaginar o que é que o nosso projeto faz. Nosso projeto vai poder adicionar, começando do simples, né? Adicionar as refeições, salvar as refeições, salvar e mostrar. Por enquanto só isso. Adicionar, salvar e mostrar. Então, bora lá. Vamos começar do bem simples. O que é uma refeição? Type def struct refeição. O que é que a refeição tem? Vai ter duas coisas já. O nome dela, o que é que você comeu e não, se foi boa ou não foi boa. Sei lá, uma escala, né? Um int. Como é que eu escala? Como é que eu boto o nome disso? Não. Você não sabe as calorias do que comeu? Avaliação. Uma avaliação. Calor. O peso, pronto, o peso. Float peso. Você como no self-service, você está controlando o quanto que você... Pronto, o valor. O quanto que você gastou. Float valor. Beleza? Então, tua refeição tem um nome e tem um valor. Ó, a gente já tá pensando agora na nossa biblioteca. Então, a tua refeição vai ter um método void refeição mostrar. O que é que a refeição mostrar faz? Mostra a refeição. Refeição.
Então vou dar aqui um printf %s %d nome valor /n refeição. Pronto. Ah, tá. São duas coisas, né? Refeição.nome e refeição. Então tem que ser F. Tem que ser F lá no valor. O quê? No valor, %D, %F. %f. Ponto 2f. Só pra gente caber na tela, tá certo? Ref. Desculpa. Ref. Ok? Pronto. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou precisar de um vetor de refeições. Então, int main. Aí vamos aqui. A pessoa vai ter que digitar o que é que ela está fazendo. Você está adicionando as refeições ou você quer mostrar as refeições. Então, a gente vai chamar o menu. Então, eu vou fazer assim. Faça para sempre. Ele vai poder digitar o que ele comeu, né? Então, vamos fazer assim. Puts. Digite. Oi. Pode, mas vamos devagar. Então eu já vou fazer a interação com o usuário aqui. Digite show ou então add nome e a segunda coisa é o valor. Então só tem dois comandos aqui pra gente. E end. Só tem 3 comandos. A pessoa pode digitar show para ver o que foi que ela comeu, add para adicionar nova refeição e end para pegar o beco do programa. Bem simples o nosso menu, super, ultra, mega, simplão. Simplicidade em pessoa. tdio.h include string.h. Oi. Diz. Não. Ele tem que ter todas as coisas que a gente viu na disciplina, ponteiros, funções, deve ser bem escrito. Isso daqui é mais importante, tá certo? Isso daqui é o mais importante, ó. Nomes descritivos de variáveis e funções, seguir os padrões de indentação e nomeação de variáveis e sintaxe, e evitar mais de 2 níveis de escopo alinhado. Idealmente 1, no máximo 2. 3, não. Chama a função. Ok? Chama a função. Então, bora lá. Daqui a pouco a gente vai transformar isso daqui em outra função. 2 é main, aí 1 ar. Não. 2 é aqui dentro. Por exemplo, aqui dentro do ar eu posso botar um if. Mas não mais do que isso. Não um for, if. Tipo, o 0 é a main. O 0 é a main. Ok, então bora aqui. Aí eu vou pegar o que a pessoa digitou, string ação, char ação, scanf %s ação. Aí eu vou ler o que a pessoa quer fazer e aqui eu vou para as comparações. Se CMP. Se a pessoa digitou, qual a primeira coisa que ela pode ter digitado? Show. Se ela digitou show, eu vou mostrar refeições. Aí eu vou fazer aqui o nosso. Se não, se ela digitou. Se ela digitou, qual é a segunda coisa que eu vou fazer? Se ela digitou. Não, mas eu vou mostrar todas, ela pode ter comido várias. Tá certo? Eu nem estou implementando a função, estou só fazendo esse nível de lógica. Se ela digitou add, eu vou precisar de mais pegar as outras coisas, né? O que é que ele tem que pegar ainda? Aí ele tem que pegar nome e valor. Aí eu vou aqui adicionar
refeição. Vou pegar os parâmetros ali. E a última função aqui, né? Se strcomp, se ele digitou end, se ele digitou end, eu vou break. Ok. Beleza? Ou então ficaria melhor se fosse assim. Vamos deixar aqui. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Agora vamos para os nossos dados. Refeições eu posso ter várias, né? Refeição, refeições. Posso ter até 1000 refeições no meu cardápio. Vou ter que implementar o mostrar refeições e adicionar refeições. Void mostrar refeições que recebe refeição vet int size for int 0 e menor do que size e mais refeição mostrar vet i. Tudo bem? Mostrando cada uma das refeições. Então aqui eu vou precisar saber quantas refeições eu tenho, né? Cadê? Int refeições size começa em 0. Se a pessoa pedir para adicionar, aí eu vou passar refeições e refeições size. Se a pessoa pedir para adicionar, a mesma coisa. Vamos fazer nosso método, né? E se ele quiser adicionar, onde é que eu vou botar a nossa nova refeição? Adicionar refeição. Sim, que eu vou modificar o size. Ok, quero adicionar uma nova refeição aqui. Então, o que é que eu faço? Tem que adicionar uma nova refeição no canto dela, né? Vet na posição size, que é onde a nova refeição vai, ponto nome. Eu preciso ler o nome da variável. Então, scanf %f, vou ler e vou colocar no nome. Aí depois eu vou ler o float e vou colocar no valor. Bora só acompanhando. O que é vet? Vetor de refeições. O que é size? É um ponteiro para inteiro. Asterisco size é um inteiro. É o valor do inteiro. Vet size é uma refeição. Não, uma refeição. Uma refeição. Vet é um vetor de refeições. Vet size é uma refeição. Isso daqui, ponto valor, vai dar o valor dessa refeição. E quando eu boto o i comercial, é o endereço desse valor. Por isso que eu estou salvando o float no endereço desse valor. Aí depois disso, size mais 1. Só que você não está falando aqui no vídeo que eu vi que quando você ia usar um ponteiro para struct, tinha que usar outra fórmula? Mas aqui eu estou acessando ela diretamente. Eu estou acessando através do vetor. Estou acessando através o refeição vet, quando eu pego o índice. Ó, vamos lá. Se eu quisesse fazer assim, ó. Vet mais size. Pronto.
Ok? Bora aqui, ó. Vet é um ponteiro para refeição. Beleza? Vet mais size é um outro ponteiro para refeição. Eu estou andando. Lembra que nos ponteiros a gente andava nos ponteirinhos? Quanto é que é vet mais 1? É o próximo ponteiro. A próxima refeição. Só vet é o ponteiro de uma refeição. Vet mais 1 é o da próxima refeição. Mais 2 da próxima. Mais 3 da próxima. Lembra que é diferente de sintaxe? Ok? Então, isso daqui é um ponteiro para a próxima refeição. Como esse cara aqui é um ponteiro, se eu quisesse pegar o nome, eu não faria ponto, eu faria seta. Só que quando eu uso esse esquemazinho de cochete, eu já estou pegando direto o valor. Eu não estou pegando o endereço. Tá? Por isso que esse cara é assim. Ok, cadê? Pronto? Já deu certo? Já. Agora é só mostrar, só merendar. Então vamos lá. Ponto make C projeto e ponto barra projeto. Aqui ele está dizendo que o nome. Ah, tá. Nome já é um ponteiro, por isso que não precisa de comercial. Foi mal. Nome já é um vetor. Tá vendo? Nome já é um vetor. Em vetores a gente não coloca comercial. Nenhuma refeição. O quê? E o de baixo funciona? Porque aqui valor é um inteiro, não é um vetor. Então tem que pegar o endereço desse inteiro. Exato. Então vamos adicionar. Hoje eu comi tapioca. E o valor foi R$3. Vamos mostrar aqui. Comi tapioca no valor de R$3. Agora eu vou comer xilito. R$10 de xilito. É porque aquele xilitão de 1 quilo. Ixi, escrevi whole. E por que ele saiu? E tu botou essa aí? Não, mas só se fosse igual a end. Não era pra botar igual a zero, não? Ah, valeu. É feio, né, essa sintaxe? A gente pode fazer assim, ó. Bool igual const char v1 const char v2 return strcmp v1 v2 igual a 0. Fica melhor. Aí agora é só se for igual. Melhor. Se não, putz, bora de novo. Bora agora que agora a gente vai para os arquivos. Show? Tem mais o que mostrar. Vou add cuscuz. O cuscuz foi? Era com queijo, presunto e bacon. Cuscuz. Aí eu vou adicionar, eu pedi um suco. Suco de tamarindo. Foi 50 centavos. Qual é o problema do nosso projeto? Toda vez que eu termino ele, eu perco tudo. Isso não é mapaia? Isso é muito mapaia, mano. Como é que esse negócio funciona? Aí, venham arquivos em nosso socorro. Ó, vamos colocar logo uma biblioteca. A gente já falou de bibliotecas aqui? Não, né? É bom que eu já falo em tempo real. Uma biblioteca, ela é composta de duas partes. Uma parte de declarações e uma parte de definições. As declarações é só
são só as structs e os protótipos, e as definições são o teu código. Então vamos separar aqui o nosso código em dois. Um vai ser só a main e o outro vai ser tudo que se refere à refeição. Então aqui eu vou criar o code refeição.c e refeição.h. No ponto C eu vou colocar a implementação e no ponto H as structs. Então bora lá. Isso daqui vai para o ponto H. E isso daqui vai para o ponto C. Ok? Olha o teu ponto H, o que tem? Teu ponto H tem a descrição da variável e as funções que operam nela. E só. E no ponto C você vai ter a implementação da função. Hã? Não, no ponto H. Tá, hã? Não, porque se você colocar no ponto C, aí ele vai perguntar, quem é a refeição? Tem que colocar só no ponto H. Aí o que é que você faz? O ponto C vai dar o include do ponto H. Refeição.h. E olha que é importante. Bibliotecas de sistema são patinhas. E bibliotecas de locais são aspas duplas. stdio. Bibliotecas estão instaladas dentro das bíblias, das libs dos sistemas. As pastas de biblioteca de include. mef.h, stdlib, stdio. É a mesma pasta, é local, né? Referência local. Ele não vai procurar dentro das pastas do sistema, vai procurar dentro das pastas do path local. Para terminar a nossa costura aqui entre os dois, tudo que você utiliza em cada módulo, você tem que declarar. Esse módulo não está usando o printf? Então o que é que você tem que usar aqui? stdio.h. Ok? E aí você volta lá para o projeto. E agora quem é que você vai ter que incluir também? Aí, então, ele já chama stdio ali, né? Não. Cada módulo tem que ter suas próprias bibliotecas separadas, seus próprios includes. Então, como esse cara precisa do stdio, você tem que dar um include no stdio. Mas se eu chamar ele, não vai chamar? Onde? Aí, quando eu chamo ele chama stdio. Exato. Mas eu entendi o que você quer dizer. Quando você der um include do ponto H, só quem vem é esse cara aqui. Não vem o include do stdio. Ó, não é difícil de entender, não. Mas se só viesse aquele cara, como é que ele ia saber as funções fazem? É aí que vai. A gente tem dois momentos nos includes. Os includes, eles só servem para copiar e colar, tá certo? Então, quando você está fazendo isso daqui, presta atenção que isso é importante. A única coisa que você está fazendo é isso, ó, copiando. Lembra que isso daqui é para o pré-processador? Os asterisquinhos. Então, esse hashtag está fazendo isso. O pré-processador vai, o include, aí pula lá, copia, volta aqui, cola. O que o pré-processador faz é isso. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não linka, ele só copia, não linka. Copia e cola. Qual é o problema? Se você fizer em vários lugares do teu código isso daqui, ó, o que é que vai acontecer? Vai copiar e colar várias vezes. E aí ele vai dizer, opa, eu já criei essa função, eu já criei essa struct. Para evitar de dar esse problema, a gente usa essas macrozinhas aqui, ó. Pragma 11. Você vai dizer, ó, só inclui esse cara uma vez. Então, mesmo que eu tenha vários includes aqui no projeto.c, ele só inclui uma vez. Eu também posso dar os includes no refeição.h, né? Pode, você pode incluir à vontade. Ok? Bora lá. No caso, se eu incluir os includes no ponto H, eu não preciso colocar no ponto C. Não, vamos lá, vamos separar duas coisas. É porque está faltando só uma informação para terminar a conta de vocês.
Agora nós temos dois módulos. Nós temos um módulo chamado projeto.c e nós temos um módulo chamado refeição.c. Nós nunca tivemos dois módulos. Agora nós temos dois. Cada módulo é totalmente independente um do outro. Para que é feito assim? Para se você tem 500 módulos no teu projeto, se mudar um, você recompila um e costura linkando de novo. Mas você só recompila um, ok? Como é que você recompila o código? Vou só mostrar aqui. Ó. Se você quiser rodar o teu projeto, você faria assim. Tudo de um golpe só, tá certo? GCC, -wall, e aí você passa a lista de módulos. Quem são os teus módulos? Projeto.c e refeição.c. Esses são os teus módulos. Os .h não são módulos. Eles não entram na linkagem, na costura. Os .h é só copiar e colar para que um módulo saiba o que é que o outro faz. O que é que o outro faz. Então isso aqui vai me gerar o alimentação. Se você tentar fazer só com um módulo, ele vai dizer, ei, cadê o refeição mostrar? Você não disse para ele que ia dizer como é que fazia o refeição mostrar? Você não está dizendo. Explicando agora o que são módulos. O que é que no fundo a tua IDE está fazendo? O que é feito num projeto grande? Ele é compilado por pedacinhos. Ó. Primeiro é feito o GCC -c projeto. Ele verifica, esse módulo está correto? Esse módulo está correto. Ele vai gerar o projeto.o. Projeto.o é o binário desse módulo. Aí ele vai lá e vê. Beleza, eu tenho outro módulo. Qual é o outro módulo? Refeição.c. Está correto? Está correto. Ele vai gerar o quê? Refeição.o. Cada código-fonte, cada módulo gerou um código-objeto. Agora eu tenho quantos códigos-objetos? 2. Só que eles não funcionam sozinhos. Para eles funcionarem, eles têm que estar juntos. Aí é a parte da linkagem. Aí eu posso só dizer, ei GCC, junta esses dois caras. Quem são os dois caras? Refeição.o e projeto.o para gerar o alimentação. Dois módulos são duas entidades totalmente diferentes, mas que não precisam ser compiladas juntas. Quando você tem um projeto de, sei lá, 50, 200 mil linhas, com 400 módulos diferentes, é importante você só recompilar aquele que você alterou, e não ter que recompilar todos os outros 300 módulos. Então você recompila aquele, gera um novo .o para ele, e só pendura todo mundo na hora da linkagem. Aí na hora que se tiver 400, tem que dar uma GCC em todos os 400. A tua ideia vai fazer isso, o teu make vai fazer isso, mas eu só estou explicando por que é que as coisas são divididas em módulos. O que faria no make? Se você fosse fazer separado, seria assim, copy, code, make file. Fazendo o nosso make file aqui em pedaços, tá certo? Então nós temos o cflags, -wall. Aí depois a gente diz que quando a gente for compilar o alimentação, tá vendo? Eu não vou compilar o não é quem eu quero gerar, não é a alimentação. Ele vai precisar do quais são os outros dois? Refeição e o projeto, é? Refeição e o projeto. Será que isso aqui só isso aqui já é suficiente? Deixa eu ver. Make alimentação. Ah, tá. Deixa eu lembrar. Ele precisa do refeição.o e do projeto.o. E aí vai fazer GCC -wall refeição.o projeto.o para o alimento -o alimentação. Deixa eu apagar aqui.
Você vê que ele já gerou os 2 pedacinhos que estavam faltando, né? Se por acaso eu altero só a refeição, vou bem aqui e vou alterar, dar um /n aqui. Salvei e vou dar o make. Olha o que é que ele vai fazer. Ele recompilou qual? Só refeição. E se eu vier aqui em projeto e mudar alguma coisa no projeto, Colocar alguma coisa lá em refeição. e der o make, ele vai alterar só o projeto. Altera só a parte que falta e linka todo mundo de novo. Então você já prepara o make file já para fazer tudo enquanto está atualizando o vídeo direto. Se ele não precisar fazer nada, ele não muda nada. Só que os nossos projetos são pequenininhos, então não tem necessidade de a gente compilar por módulo. É mais fácil fazer uma coisa só, né? Cadê o meu makefile? Você pode só dizer, olha, vou comentar isso daqui, tá? Você pode escrever isso também? Posso? Ó, quando você digitar make, você vai fazer um gcc -wall refeição.c projeto.c -o alimentação. Não é isso que ele vai fazer? Não precisa, porque os nossos projetos são pequenos, não são projetos que vai demorar para compilar. Então, é só importante ele saber que vai ter que usar esses 2 carinhas. Ainda, Davi, você está dizendo qual o nome do arquivo que você vai criar, né? A alimentação. Vou criar. Se você não quiser colocar nada aí. Não, preciso colocar. Nesse caso eu preciso colocar, porque ele tem que saber o que é que ele está gerando. Então no caso aqui, ó, quando eu der o make, ele vai procurar o primeiro alvo, que vai ser esse all, e ele vai executar essa única linha aqui, que vai ser essa daqui. Então toda vez que eu der o make aqui, make, aí ele vai refazer tudo, tá vendo? Toda vez que eu der o make, ele obrigatoriamente vai gerar aquela linha. Se eu dissesse, olha, o make, ele vai estar olhando 2 arquivos, que é o refeição.c e o projeto.c. Aí o que é que ele vai fazer? Não precisa que ele só fosse gerar se eu... tudo bem, se eu alterasse. Mas é bom assim, assim é melhor. Então ele sempre vai alterar. Ok, aprendemos bibliotecas. Vamos para o próximo passo. Já tenho aqui a minha biblioteca refeição. Então, no caso, é melhor tacar essa função para dentro da biblioteca, né? Essa daqui, não, porque essa daqui não trata a refeição em si, ela trata os vetores. Ok? Então, bora lá. Já coloquei biblioteca. Vamos salvar, vamos carregar no começo e salvar no final? Então, bora lá. Aí eu vou precisar de outras 2 coisas aqui, né? Carregar refeições, que precisa de refeições e refeições size. Então, no começo do código, ele vai salvar do arquivo, e no final do código ele vai, no começo do código ele vai carregar no arquivo, e no final do código ele vai salvar do arquivo. Salvar refeições. O quê? Está dentro das funções, ó. Vamos fazer aqui o nosso... Só para ficar bem legal, eu vou fazer outro módulo. Um módulo só para fazer a persistência, para salvar os dados, né? Então, vamos aqui. Um outro módulo, vou fazer um code... Nosso banco de dados.txt. E aí eu vou utilizar o banco de dados.c e o banco de dados.h. No meu banco de dados.h, eu vou ter as funções que eu preciso. Não é essa carregar que eu vou utilizar? Eu vou precisar da carregar refeições e da salvar refeições. As 2 são do tipo void. As 2 trabalham com uma coisa que é refeição. Isso daqui é um vetor, isso daqui é isso daqui é uma refeição
refeições vetor, isso daqui é um. De onde é que ele vai puxar a descrição de refeição? Do outro projeto. Onde é que ele está? Include refeição.h. Agora ele sabe o que é uma refeição. Como é que eu vou evitar que ele seja incluído várias vezes? Pragma once. Agora vamos para as implementações do nosso projeto. Como é que eu vou salvar include bd.h? Como é que eu vou salvar e como é que eu vou carregar as minhas refeições? Lembra quando a gente falou de arquivos? A gente já falou de arquivos uma vez. É facinho. Ao invés de utilizar o printf, eu vou usar o fprintf. E ao invés de usar o scanf, eu vou utilizar o fscanf. Ok? Então, carregar, eu vou criar aqui o nome do meu arquivo, char arquivo. O meu arquivo vai ser o bd.h, meu banco de dados .txt. Como é que eu carrego o arquivo? Vocês ainda lembram? Não, né? Include stdio.stdio.h. Preciso do stdlib, nem lembro. Para carregar, eu vou criar um filé arquivo recebe fopen, e aí eu preciso passar para ele o nome do arquivo, que é arquivo. Vou passar para ele como é que eu vou abrir o arquivo. Eu vou abrir para ler, então é leitura. Eu tenho que saber se eu tenho algo ou não tenho algo para colocar aqui dentro. Se arquivo for igual a nulo, não tenho que carregar, retorne. Não existe o arquivo, não tenho o que fazer, retorna. Se o arquivo for diferente de nulo, é porque tem coisas para carregar. O meu arquivo vai estar na seguinte sintaxe. Eu primeiro vou ter a quantidade de coisas que tem nele, e depois eu vou colocar: eu comi uma bananada que foi R$2,50. Eu comi um chiclete que foi R$3,20. Eu comi aspargos que foi R$5,70. E eu comi um chá de... Eu queria uma coisa que tivesse 7 letras. Um chambinho. Chambinho. Eu comprei um chambinho. Meu chambinho, eu comprei logo, comi logo o pacote todo, foi R$5,60. Ok? Então a estrutura do meu arquivo é bem simples. Eu leio quantos elementos são e depois eu saio carregando todos os elementos. Vamos carregar agora. A primeira coisa que eu tenho que ler é a quantidade. Int size recebe scanf%d endereço de size. E eu já posso colocar de cara que refeições size vai ser size. Podia salvar na mesma variável, mas eu não vou fazer não. Agora eu tenho que ler todos eles no arquivo. Int 0 e menor que size e mais. O que é que eu tenho que ler? Tenho que ler o nome e o valor. Então, em refeições e ponto nome, eu vvou colocar o scanf %s refeições e ponto nome. E no outro eu vou colocar um float, que vai ser o i ponto valor. Pronto. Na teoria é para estar funcionando. Não vou implementar o salvar ainda, mas como meus dados já estão aqui,
Na hora que eu rodar já vai estar funcionando. Qual a única coisa que falta? Eu não criei um módulo a mais. Eu tenho que dizer que agora, além de refeição e projeto, eu vou ter o banco de dados.c. Projeto vai utilizar o include banco de dados.h. Ok, eu tenho aqui já o adicionar, carregar. Foi o carregar que eu fiz, né? Foi o carregar. Então, ok, bora lá. Make. Ué, tá dizendo o quê? Eu tô lendo. Ah, tá. O que é que ele tá reclamando aqui, ó? Ei, o fscanf tá um problema, porque o primeiro parâmetro tem que ser um arquivo. De onde é que eu vou ler os meus dados? Vou ler do arquivo que eu criei. Bem aqui, ó. Quando eu dei o fopen, arquivo. E aqui também eu vou ler do arquivo. Ok. Alimentação. Show. Tá funcionando? Não, na hora que eu tô carregando o projeto no começo. Era para estar carregando. Então nosso projeto não está funcionando, porque o carregar não tá entrando. Ou então ele não achou esse arquivo, banco de dados.txt. Será que ele não achou? Vamos colocar aqui, se arquivo for igual a nulo, antes disso eu vou imprimir uma mensagem de retorno. Printf, arquivo não existe. Ó, ele carregou. Ele não entrou aqui. Só que ele não mostra nada. Por que ele não mostra nada? Coloquei o size, andei por todos eles, salvei no nome e no valor, CT refeições.size. Eu estou carregando no projeto. Antes de começar tudo, eu estou carregando as refeições. Mostrar refeições. Vamos para o nosso amigo Debugs on the Table. Debugs on the Table, bora lá. Eu quero ler a partir daqui. Bora, Potozinha. Só salvar as coisas aqui. Cria os dois. Peraí que eu não estou salvando. Entra aqui e salva esse cara. Eu vou abrir o launch, vou salvar o launch. Ele tem que criar esses dois arquivos, porque senão ele não debuga. Ué. Eu não salvei esta carniça? Salvei esta pitomba. Debugs on the table. Vamos, seu amigo debug. Ué, o debug não está funcionando, vamos na força do jeito bruto, né? Printf %d i. Bora lá. Ele não está entrando aqui, né? Por que ele não está entrando? Onde é que ele não está entrando? Ele nem dá que não existe. Onde é que eu estou fazendo esse scanf?
Não é para ser scanf, é para ser fscanf. Maldito, mal posso ver seus movimentos. Aí ele ficava esperando eu digitar do teclado. Vamos de novo. Agora foi. Ué, beleza, já tem aqui os 3 bichinhos, né? Vamos tirar agora os printf do mal aqui. Tem outro printf do mal aqui? Não, deixa esse daqui é bom. Ok, já que eu já tenho uma persistênciazinha, né? Posso adicionar novas coisas. Eu comi ovo cozido que foi R$1, R$1,20. Se eu der o show aqui, mas quando eu der o enter ele não salva. O que é que falta fazer? Não, ele não está salvando, ele só carrega o arquivo, mas nunca salva o arquivo. No caso, o DXD lá ele não atualiza. Então o que é que eu tenho que fazer? Salvar refeições. Salvar refeições é a mesma coisa disso, só que ao contrário, né? Ao invés de abrir para ler, eu vou abrir para escrever. Se não existir, ele cria o arquivo. Aí eu vou dar um F, printf em arquivo. Quem é que eu vou imprimir? Vou imprimir refeições size. Só que eu vou botar um /n para ficar formatado bonitinho. Depois disso, eu vou passear por todas as refeições. Por todas as refeições, eu não vou ler do arquivo, eu vou imprimir no arquivo. Printf. Ele não foi interrepetido, não? O quê? E aí eu vou imprimir o nome, o valor e o valor eu vou imprimir com 2 casas decimais, ponto 2. E dar um /n. Pronto. Então, na teoria, nossa alimentação já está funcionando. Deixa eu só colocar aqui para ele compilar, executar automático. Alimentação. Então quando eu der um make ele já vai rodar. O que é que ele está dizendo que... é porque eu esqueci de tirar o comercial. Tá. Ok. Show. Banana. ADD. Chumbinho. Chumbinho. No valor. Chumbinho é veneno. Deixa eu ver aqui. Milkshake. Milkshake. R$12. Ok, agora quando eu sair, se eu rodar de novo, o que é para ter aqui? Milkshake lá no final. Milkshake. Temos um projeto persistente. Temos um projeto persistente. Ok? E é uma persistência do tipo bem simples. Ela inicializa os dados no começo, opera, insere, remove, e no final, na hora que for sair, ela salva os dados. Eu não estou trabalhando com arquivo o tempo todo. Eu não estou operando sobre o arquivo na hora que eu insiro, na hora que eu removo, não. Eu só carrego o arquivo no começo, removo, por exemplo, eu poderia remover aqui. A mesma coisa, você lembra do vetor interativo? Pronto, aí eu vou lá. Mesma coisa. Pega e remove a mesma coisa que você fez do vetor interativo. Eu poderia remover o elemento 5, remover o elemento 3, alterar, aumentar alguma coisa, contar, mostrar o status, ver o quanto eu engordei, o quanto que ainda tem de dinheiro, entendeu? Poderia, por exemplo, um projeto bem legal de fazer
e esse é bem divertido, a gente não está salvando num banco de dados, como se fosse num pequeno banco de dados, tá certo? Você poderia ter executáveis diferentes. Um executável que seria, sei lá, o cliente, onde ele pega os dados lá, sei lá, de um depósito e compra, bota o carrinho de compras, e um outro executável que é o executável do gerente, que ele adiciona produtos. Então, o executável do gerente cadastra produtos e diz as quantidades, e o executável do cliente faz o quê? Consome, compra. Então, você teria um TXT que seria, por exemplo, como se fosse esse, mas eu teria também as quantidades. Tenho 2 todinhos, 3 Nescais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e os valores, e aí o cliente vai escolhendo o que ele quer, nos valores que ele quer e comprando. Isso é legal, porque você tem o banco, você tem as bibliotecazinhas, né? Você teria 2 executáveis diferentes. Então aqui, por exemplo, dando um exemplo, né? Rodou o cliente, aí depois eu poderia executar o gerente. Aí quando eu executar o gerente, eu vou ter ADD produto, Nescau, 4,50 e eu tenho 5 Nescais. Aí quando o cliente compra, Aí eu salvo aqui, né? End. Aí depois eu rodo o aplicativo do cliente. Aí quando der o cliente que eu mostrar, vai mostrar o estoque. O cliente não pode adicionar produto. O que é que o cliente vai fazer, por exemplo? Adicionar no carrinho o produto 3, eu quero 4 unidades do produto 3. aí vai diminuindo do gerente. Aí ele vai diminuindo do total, não pode comprar mais do que o que existe, né? E aí no final, quando eu, por exemplo, finalizar, é como se os produtos desaparecessem do estoque e aumenta no saldo, né? Aumenta no saldo. Então no final são 2 programas diferentes. Um aumenta do estoque, gera produtos, adiciona produtos no estoque, remove, e o outro só consome as quantidades. O cliente só pode escolher produtos que existem e uma quantidade menor do que as que estão no estoque. E aí quando ele finaliza, ele tira os produtos do estoque. Não é tão difícil de fazer, é basicamente isso que a gente fez com algumas funções a mais, e é bem divertido. É legal. Ok? Não. Nossa, vai casa. Diz. Como é que você sabe que o banner vai para primeira parte da instruct e o valor vai para o seu gestor? Porque quando eu leio primeiro o nome e depois o valor. Então ele sai na sequência, pega primeiro o nome e depois ele pega o valor. O espaço que vai se dividir entre essas coisas? Fazer nomes com múltiplos espaços é um saco, entendeu? Isso é da função. O quê? Isso é do ScanF? Não, isso é do ScanF normal. Se não fosse o arquivo, eu estaria lendo do texto. Ó, tá vendo que isso daqui é a mesma coisa? Ó, vamos começar a melhorar. Nosso código está muito feio. Tá vendo que eu estou fazendo? Estou lendo o produto em 2 cantos diferentes. Aqui eu estou lendo do arquivo e aqui no projeto eu estou lendo. Cadê? Onde é que eu estou lendo aqui? Aqui eu estou lendo da entrada padrão. Tá vendo? Eu poderia fazer uma função e colocar ler produto lá onde? Lá em refeição. Code refeição.c. Aqui em refeição eu teria void refeição ler. O meu ler refeição vai receber uma refeição e vai ler esse cara. Ó. Aí aqui eu preciso saber de onde é que eu vou ler, tá certo? Vou ler de onde? File input. Desculpa. Filé. Eu vou ler de onde? fscanf. Eu vou ler aqui do input. E aqui vai ser em agora ponteiro. Refeição seta nome. Isso daqui é o nome, mas eu não quero o nome, eu quero o endereço desse nome.
Só que o nome já é um vetor, né? Então é o nome mesmo. E aqui, refeição, seta, valor. Vamos entender. O que é que essa função faz? Ela lê de algum lugar e pega o nome e o valor. Confere? Lê de algum lugar e pega o nome e um valor. E aí o que é que eu vou fazer? Quando eu estiver na main e eu quiser ler do stdio, eu vou dizer refeição. Eu tenho que dizer, olha, essa função daqui, você vai encontrar ela aqui. E aí lá no ponto C, aqui é o ponto C? Não. Vamos lá, aqui o mais fácil de entender, né? Eu não estava lendo do arquivo, aí eu vou colocar refeição ler, e eu vou dizer quem é que eu vou ler. Eu vou ler refeições na posição I. E eu vou ler de onde? Vou ler do arquivo. Só que a função de ler, ela não está aqui. A função de ler está lá na refeição. Eu vou ler essa refeição do arquivo. E quando eu estiver no projeto, cadê você, projeto? Quando eu estiver no projeto, eu vou fazer refeição ler. Quem? Vet. Aqui era um for? Não, aqui eu leio. Tá. Refeição vet na posição size. Só que aqui eu vou ler do stdin, que também é como se fosse um arquivo. Esse daqui eu vou ler da entrada padrão e o outro eu vou ler do arquivo. Mas no final é a mesma lógica de função. A diferença é de onde eu leio. Essa eu leio do teclado, que é a pessoa escrevendo, banana, R$10, e a outra eu leio do arquivo, mas no final é a mesma função. Deu time. Então, amanhã nós temos questões de strings. Isso daqui foi uma ideia do projeto final, tá certo? Vocês entendem que não é a questão de quantidade de código, é de organização de código. Então aqui a gente está utilizando arquivos, estamos usando ponteiros, estamos usando structs, estamos usando bibliotecas, vetores. Se você quisesse, não. Acabei de utilizar aqui a alocação dinâmica. E aí no final eu vou dar um free de refeições. Acabei de usar a alocação dinâmica. Tudo bem. Beleza? Faça amanhã todos. Antigamente, eu só precisava liberar o povo mais cedo, quando era aula da noite, que eu 9h30 voltava o pessoal. Mas agora esse ônibus da tarde, isso é porque todo mundo vai para casa agora, porque são todos da manhã. Eles não têm aula no segundo horário porque todo mundo estuda de manhã. Entendi. Entendi.